Olá, internautas aqui do programa Pauta Livre na Web TV do Bocão News. A gente começa agora mais um programa. Eu recebo aqui Núbia Barbosa, ela é tabeliã do 9º Tabelionato de Notas de Salvador. A gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui com relação a temas importantes e interessantes aqui. Tem o tema dos imóveis e tem também o tema aí das atas notoriais, que tem muita gente que vai precisar disso ou já precisou e não sabe ainda, né? Seja bem-vindo, Núbia. Muito obrigada, muito prazer estar aqui. E uma honra poder ajudar e esclarecer algumas dúvidas. Bacana, a honra é nossa e tirar essas dúvidas é o mais importante. Tem muita gente que está em casa e tem dúvidas com relação principalmente a imóveis e a regularização. Quando a gente fala sobre regularizar um imóvel, né, no termo jurídico, o que é que isso significa? Olha, os imóveis eles podem estar irregulares por diversos fatores, desde um imóvel que não tenha uma matrícula, até um imóvel que tem uma construção irregular. Sim. Então, regularizar um imóvel, ele pode ser desde fazer um uso capião, ou retificar, inaugurar esse imóvel no mundo registral com uma matrícula, até coisas mais simples, como fazer uma escritura definitiva de um contrato de gaveta que a pessoa tem há anos e não elaborou a escritura definitiva. Então, formalizar, né? Seria como uma formalização da situação e regularizar mesmo a situação jurídica dos imóveis. E qual a importância disso? Essa regularização ela é extremamente importante. Os imóveis, a partir do momento que estão regulares, eles entram para o mercado formal da cidade, fazendo a economia girar, trazendo, além da segurança jurídica que traz para o proprietário e para o adquirente, que vai ter certeza que está comprando o imóvel da pessoa que é realmente o dono. Sim. E evitando qualquer tipo de dor de cabeça no futuro. Além de que o próprio proprietário, ele tem um ganho muito alto com a regularização. No momento que ele for vender, esse imóvel vai ter um maior valor no mercado, porque é um imóvel regular. Ele não vai ser surpreendido com a ação de um antigo proprietário que ainda consta como proprietário na matrícula. Enfim, todo mundo ganha com a regularização imobiliária, proprietários, adquirentes e a cidade como um todo. Agora, quais são os principais prejuízos, né? Tem a possibilidade, aumenta a possibilidade de fraude no caso do imóvel que não é registrado, Com né? certeza. Esse é o maior dos prejuízos? Então, são diversos prejuízos. Além da maior possibilidade de fraude, de a pessoa comprar o imóvel de quem não é realmente o dono, o prejuízo de que a pessoa pode ser surpreendida por uma penhora, uma execução, um bloqueio na matrícula devido a uma dívida de um antigo proprietário. Sim. As questões de que quando ela for vender, ela não vai conseguir vender formalmente, porque o imóvel está irregular, então quem adquirir não vai poder utilizar de financiamento para aquisição. Ela vai ter que vender esse imóvel por um valor mais barato, já que o imóvel está irregular. Além de que, quando esse proprietário eventualmente falecer, esse imóvel vai para inventário de forma irregular, trazendo mais um ônus para os herdeiros que terão que regularizar esse imóvel. Então, assim, são diversos prejuízos, tanto para a economia, quanto para as pessoas diretamente relacionadas mesmo. Agora, Núbia, há um dado, uma estatística dos bairros em Salvador, sejam eles populares ou sejam eles uns bairros de classe média alta, onde a incidência dessa falta de regularização é maior? Olha, Salvador como um todo tem uma situação de grande irregularidade, tanto nas áreas suburbanas, quanto loteamentos em áreas que não são periféricas. Sim. A irregularidade é uma realidade que permeia toda a cidade. Não existe um índice por bairro, existe um dado geral de um levantamento que se estima que entre 70% e 80% dos imóveis de Salvador têm algum tipo de irregularidade. Não que estejam irregulares por não ter matrícula, mas existe algum tipo de irregularidade. E isso alcança toda a cidade. Claro que regiões mais populosas, regiões suburbanas, o índice de irregularidade é maior, mas não significa que seja só ali. Agora, qual tipo de irregularidade ela pode ser sanada no cartório e de que forma fazer isso? Olha, são diversas as irregularidades. Uma delas, que é uma irregularidade muito comum, é a aquisição por contrato de gaveta. A pessoa adquire o imóvel por um instrumento particular, por uma procuração, e fica com aquele título, aquele documento, e não faz a escritura pública, não transfere o imóvel. Sim. Isso pode ser feito facilmente, uma escritura definitiva, num tabelionato de notas da escolha da pessoa, e ela regulariza essa questão.
Outra irregularidade comum são os imóveis que não possuem matrícula ou imóveis que já existe uma ocupação há muitos anos e aí há de ser estudado a possibilidade de um uso capião ali no caso concreto. Então, assim, a depender, vários tipos de irregularidades podem ser resolvidos extrajudicialmente, tanto no tabelionato de notas quanto no registro de imóveis, mas tem que se analisar cada caso e atentar para quais as medidas ali necessárias. Agora, falando de burocracia, ela é muito menor do que a justiça. Claro, o extrajudicial, ele veio como uma alternativa para trazer soluções mais céleres, menos onerosas e uma eficácia maior à questão tanto não só dos imóveis, como também de um inventário, de um divórcio. A opção do extrajudicial, ela vem para ser uma alternativa mais célere e menos onerosa, com certeza. É menos onerosa do que a pessoa procurar a justiça? Sim, tanto o ônus financeiro, quanto Sim. a questão da celeridade, do tempo que se gasta, do desgaste. O extrajudicial, quando possível se optar por essa via, é uma via que é mais célere. Essas irregularidades nas propriedades, elas têm alguma relação com o pagamento de IPTU, por exemplo? A maioria dos imóveis, eles estão cadastrados na prefeitura, as pessoas estão pagando IPTU, mas não estão regulares no registro de imóveis. Sim. Não existe uma relação direta. A maioria das pessoas paga IPTU, tem boa-fé, estão adimplentes. A questão é apenas uma irregularidade no registro imobiliário. Na prefeitura, a maioria dos imóveis estão cadastrados e cadastrados corretamente. Agora, Nubia, então, para o leitor que está assistindo a gente agora, ele está com um problema assim, ou ele acha que tem algum problema e quer investigar, quer averiguar e resolver, qual é a dica que você dá para ele? Olha, a dica é que se busque um tabelionato de notas, caso você tenha um contrato de gaveta, caso você tenha uma situação de um possível uso capião. Busque um tabelionato de notas da sua escolha, leve os documentos que tem em mãos e busque uma orientação. Em alguns casos vai ser necessário o auxílio de um advogado, caso seja um uso capião, por exemplo, mas uma escritura pública pode ser feita diretamente no cartório. Então, o ideal é que pegue os documentos que você tem em casa e leve a situação a um tabelionato de notas para receber uma orientação em relação a qual caminho que vai ser o mais apropriado para o caso. Agora, um outro tema muito interessante que a gente lida bastante aqui no BNews é a ata notarial. Na verdade, a gente recebe muitas denúncias de pessoas que estão ou querem processar outras por causa de calúnia, de difamação, de injúria, e muitas vezes não sabem o caminho, não sabem que essa ata notarial ela é de fundamental importância, né, para constar no processo. Então, é interessante a gente também tocar nesse assunto aqui para você explicar e desmistificar para quem está em casa o que é a ata notarial e para que ela serve. Então, vamos lá. A ata notarial ela é um instrumento para constituir uma prova. Não é uma pré-constituição de prova. Como ela funciona? Ela é um instrumento feito por um tabelião, num cartório de notas, em que ele vai verificar a circunstância, tanto uma circunstância de crime digital, quanto qualquer circunstância que seja apreciável pelos sentidos, visão, audição. Ele vai verificar aquela situação e narrar aquela situação num documento, e aquele documento é um documento público que serve como prova. A aplicabilidade dessa ata notarial no nosso contexto, está sendo muito aplicada na questão de calúnia, difamação, injúria no meio digital, que hoje é uma realidade frequente. As pessoas em grupos de WhatsApp, em postagens de Facebook, de Instagram. E aí, essa constituição de prova ela é importante porque ela preserva a prova. A gente sabe que existem várias postagens, stories no Instagram, que tem um tempo, ela fica um tempo no ar e depois ela sai do ar. Então, a pessoa, se ela ingressa com uma ação judicial e ela não preserva essa prova, a chance dela conseguir constituir essa prova dentro dessa ação é muito baixa, porque provavelmente a pessoa, ao ser alertada, o autor do crime, ao ser alertado, nossa, você cometeu um crime, apague isso logo. A pessoa vai lá e apaga. E aí a prova se perdeu. Então, por isso a importância da ata notarial. Mas não só para crimes digitais. Sim, quais são as outras aplicabilidades? Outras aplicabilidades são inúmeras, qualquer tipo de constituição de prova.
Por exemplo, a pessoa que aluga um imóvel e o inquilino devolve o imóvel depredado ou com várias avarias. A pessoa não vai esperar uma perícia judicial para poder consertar o imóvel. Ela precisa reformar o imóvel logo para poder alugar de novo. Então, ela faz uma ata, constata-se toda a situação, com fotos, com transcrição de todas as avarias, e ali ela conservou a prova para ela futuramente ingressar na justiça e pedir uma reparação de danos. Então, nesse caso específico aí, a pessoa teria que ir ao tabelionato. A pessoa vai ao medida de fotos, de todo... Não, a pessoa vai ao tabelionato e solicita. Sim. A diligência, as fotos e a visita ao local é feita pelo tabelionato. Ah, sim. No caso, por exemplo, de uma briga em grupo de WhatsApp, em que houve injúria, difamação, calúnia, enfim, qualquer tipo de crime contra a honra. A pessoa leva o aparelho celular com as mensagens, a pessoa não pode ela mesma tirar as fotos ali, não. Ela leva a conversa toda, que aí a conversa vai ser lida pelo tabelião. Sim. E ele vai constatar ali para a veracidade da conversa. Para não haver possibilidade de manipulação de fotos e tal. Sim. E a mesma coisa de postagem em redes sociais. A pessoa chega no cartório, acessa a rede social dela, ou pela rede social dela acessa o perfil do autor da calúnia, da difamação, e aí o tabelião e o cartório vão averiguar aquilo ali e constatar aquilo ali e reduzir aquilo num instrumento público, num documento que vai servir como prova, entendeu? E é um meio muito eficaz de prova, um meio relativamente barato de constituição de prova, que facilita bastante. E, ultimamente, tem sido a forma para se provar esses crimes digitais que hoje são comuns, né? Infelizmente. Ok. Para você que chegou agora, a gente conversa com a Núbia Barbosa. Ela é tabeliã do 9º Tabelionato de Notas de Salvador. Núbia, essas provas, através de ata notarial, elas têm um peso maior dentro do processo? Então, a ata notarial, ela tem valor de documento público. Então, ela tem fé pública. Ela é uma prova pré-constituída. Não significa que elas sejam absolutas, Sim. Mas são provas mais fortes e mais difíceis de serem contestadas. E hoje é o meio eficaz que o próprio Código de Processo Civil instrui para que sejam constituídas essas provas. Agora, de que forma, você citou aí vários exemplos de aplicabilidade da ata notarial. Essa modernidade, essa revolução tecnológica por qual a gente passa, onde existe muito conflito, muito atrito nas redes sociais, isso teve um acréscimo na procura com relação à injúria, calúnia e difamação nas redes sociais? Com certeza. A gente vive um momento de grande tensão nas redes sociais e muitas pessoas têm uma falsa ideia de que as redes sociais são terra de ninguém, que não existe lei. E que as pessoas podem proferir ofensas, difamar, fazer um post que comprometa a imagem de alguém e as pessoas compartilham isso de uma forma muito irresponsável. Então, diante até do crescimento da utilização da rede social Sim. mesmo, isso tudo leva a um acréscimo de conflitos. E a ata notarial está sendo bastante procurada para se constituir prova nesse tipo de ação, que vai ser uma ação penal e provavelmente uma ação civil de reparação de danos. Então, a gente vê muito no cotidiano do cartório a procura desse tipo de serviço da ata notarial para prova de crime digital, e isso tem aumentado muito, até também pelo esclarecimento das pessoas, que antes muitas pessoas deixavam por isso mesmo. Aconteciam as coisas, tudo bem, deixa. Hoje em dia as pessoas têm buscado o seu direito, buscado a reparação, até pelo alcance de um post. A gente sabe que hoje uma postagem na internet ela tem um alcance que é ilimitado. Sim. Se posta uma coisa aqui em Salvador, em questão de segundos, minutos, já rodou o mundo. Então, o alcance do dano é muito grande também. Ou seja, se você está com problema no registro do imóvel ou se está com problema aí nas redes sociais, o bom é que não tenha, né? Mas se tem e se quer constituir alguma prova, o ideal é você ir a um tabelionato para tentar fazer constituir a prova para futuramente, com o auxílio de um advogado,
ingressar na justiça e buscar a reparação e até o pedido para que o autor retire. É um serviço que ele é caro, Não. é relativamente barato? Como é que O serviço de funciona ato isso? notarial, ele é relativamente barato, ele vai depender, é um preço fixo, Sim, até cinco páginas, e depois ele vai crescendo por página. Mas Certo. é um valor acessível, que normalmente o valor ele é acessível para a maioria das pessoas e é um modo muito eficaz para a constituição da prova. Núbia, eu agradeço a sua participação aqui. Antes de finalizar, eu queria que você deixasse também uma mensagem falando sobre outros tipos de serviços que muitas vezes as pessoas não sabem que podem encontrar no tabelionato e que a gente está aqui justamente para levar isso, para tirar essas dúvidas das pessoas. Hoje os cartórios estão mais acessíveis e oferecem, todos os tabelionatos de notas de Salvador, todos do Brasil, na verdade, oferecem diversos serviços para desburocratizar o divórcio extrajudicial, o inventário extrajudicial, nomeação de inventariante, testamento, escritura de doação, uso capião extrajudicial, direito de laje. São institutos que vêm para trazer uma maior eficácia dos direitos e desburocratizar, desjudicializar mesmo as relações. E acaba também desafogando a justiça, Com né? certeza, com certeza. O que é importante. Tá bom, eu agradeço a sua Eu que participação aqui. agradeço. Vamos uma marcar mais honra. vezes para falar sobre Muito obrigada. outros desses assuntos aí que E vocês eu estão. agradeço e muito obrigada pelo convite. Valeu, onde é que fica o tabelionato? Fica ali na Tancredo Neves, no Mundo Plaza. Bacana. É isso aí, esse foi mais um programa Pauta Livre, a gente falando aqui, trazendo assuntos que você de casa quer saber. E a gente volta numa próxima oportunidade com mais um programa. Até lá.